Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre transição capilar, isso mesmo. Foi um assunto que vocês pediram lá no Instagram e eu acho que é um assunto muito legal porque tanto eu quanto a Cami passamos por uma transição capilar. Então vou começar contando um pouquinho da história para essa transição. Bom, eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 9 anos e eu comecei com aquela história de relaxamento para crianças. Vocês acho que vão até. Eu lembro até a marca que era Nato Hair. E por que eu comecei a fazer esse relaxamento? A raiz do meu cabelo sempre foi crespa, então ela começou a me incomodar, principalmente quando eu ia pra escola, eu sempre usava muito Maria Chiquinha, trança e tudo mais. E o das minhas amigas sempre tudo certinho, porque era com cabelo liso, e o meu sempre ficava, como eu dizia pra minha mãe, arrepiado. E isso começou a me incomodar. Então, aos 9 anos, eu comecei a fazer esse relaxamento, porque ele deixava a raiz bem mais lisa. Então, com bastante creme, eu conseguia deixar sem nenhum frizz, nem nada. E conseguia deixar meu cabelo um pouco mais perto do que pra mim era o padrão normal, que era o das minhas amigas na época. Então, fiz isso dos 9 até os 12 anos. Eu fiquei fazendo isso. Só alisava a raiz e as pontas ficavam meio cacheadinhas. Depois disso, na minha adolescência, com uns 12, 13 anos, eu comecei a fazer alguns procedimentos químicos, tipo o Botox, que pra quem não sabe, é uma linha onde você tem um pouco menos de formol, o produto é um pouco menos agressivo, mas ainda assim é um produto químico e que mudou completamente a minha estrutura capilar. Então eu fiz dos 12 aos 15, 16, fiquei fazendo Botox. Só que o que aconteceu? Diferente do meu relaxamento, o Botox ele tirou os meus cachos. Então meu cabelo ele ficava meio que no meio do caminho assim, mas se eu lavasse, secasse, ficava liso. Então usei por bastante tempo o cabelo assim também. Não coloquei fotos aqui, não vamos colocar fotos, porque foi uma fase que eu inclusive apaguei todas as fotos que eu tinha dessa fase. Porque A gente acha algumas, hein? Ah, será? Claro que acha, principalmente da escola, o povo sempre tem. Ai, verdade, pior que é. A gente vai achar, mas vamos colocar A aqui. gente vai colocar então algumas fotos se a gente achar. Mas a princípio eu apaguei todas. Então, aí, de repente, no meu segundo colegial, eu decidi começar a minha transição capilar. Mas essa mudança teve uma mudança muito interior também comigo. Porque foi na mesma época que eu comecei a estudar sobre os movimentos negros e uma época que eu me reconheci e realmente vi. Gente, parece até absurdo, né? Mas foi a época que eu me entendi como negra, que eu entendi que a sociedade me via como uma pessoa negra. E a partir de então eu comecei a devorar essas coisas, tipo, eu lia muito, participava de discussões e tudo mais. E eu decidi que o cabelo era uma parte que representava muito da minha ancestralidade, dizia até mesmo quem eu era, né, dentro desse contexto todo de mudança. Bom, vamos mudar o cabelo, vamos começar a transição. Decidi começar a transição e aí foi uma fase ultra complicada, porque, gente, quem passou por transição pesada sabe que é uma fase muito de patinho feio, assim, porque o cabelo fica no meio do caminho, nem é enrolado, nem é liso, e aí eu fiquei assim por 6 meses. Só que isso foi me fazendo muito mal pra autoestima mesmo, porque eu me olhava no espelho e via todo aquele cabelo indefinido, né, sem uma definição, começou a me trazer muito desespero. E eu comecei a cortar bastante o cabelo. Até então eu tava bem resistente em passar essa transição sem cortar o cabelo, só deixar a raiz e crescendo, né? Mas não consegui e foi melhor pra mim, eu decidi que seria mais fácil eu cortar o cabelo bem curtinho e foi o que eu fiz. Meu cabelo era tipo aqui, né? Quando eu comecei
sei que ela alisava. Sim. Era aqui pra baixo do ombro. Eu cortei, tipo, muito curtinho. E aí, o que aconteceu? Comecei a ver que ele definia mais. Paralelo a toda essa mudança e o começo dessa transição, eu devorava vídeos no YouTube sobre meninas que estavam passando por transição também. Então, todos os produtos possíveis e imaginários, gente, eu comprei para ajudar na transição. E sempre da marca Salon Online. Então, eu comecei a ver muitos vídeos, peguei muitas dicas e comecei a aplicar. Inclusive, na mesma época, eu cheguei até a montar um cronograma capilar, que eu tinha tudo bonitinho, que depois que a Cami falar, eu vou falar como funciona, porque eu tenho até hoje, um menos rígido, mas tenho. E aí começou a transformação do meu cabelo. Pra quem tá passando por transição aí do outro lado, uma dica, tenham paciência. A paciência é a chave para você passar a transição de uma forma mais tranquila. Quanto mais ansiosa você ficar, pior a sua transição vai ser, porque é uma mudança bem gradual. Mesmo cortando bastante o cabelo, ela ainda demorou para acontecer, porque o fio precisa se reestruturar completamente. Então é como se você fizesse seu cabelo nascer de novo. Então essa é a minha dica para quem está passando por uma transição. Testem tudo o que for possível. Lembrem sempre de ter um cronograma capilar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente foi essa a minha história de transição capilar. Bom, a minha história é meio que o inverso do da Carol. Eu passei por uma transição capilar sem saber que eu estava passando. Minha autoestima foi completamente afetada. Eu sentia que tinha uma coisa muito errada acontecendo com o meu cabelo, só que eu não entendi o que era que estava acontecendo. Começou assim. Quando eu tinha 11 anos, eu resolvi fazer balayagem no cabelo. E aí eu gostei por um tempo, enjoei e quis cortar. E aí meu cabelo tava aqui e eu cortei aqui. Só que no que eu cortei, ele explodiu, ele armou. Só que ele não ficou com cachos, ele só ficou liso e armado, volumoso. E aí foi aí que eu comecei o processo para tirar o volume e deixar ele colado na cabeça, que foi o Botox, que, como a Carol já disse, é bem mais fraco do que a progressiva, e silicone. Como a minha tia é cabeleireira, ela recebia muitos produtos, então tudo que era técnica nova, a gente ia lá para testar, e eram produtos naturais, então a gente testava vários no mesmo ano. E por mais que os produtos se autotitulassem naturais, também danificava o cabelo. E foi uma época que eu fazia mecha o tempo todo, eu queria ficar mudando o cabelo a cada 3, 4 meses. Então era um processo, a gente passava o produto que fedia, aí a gente secava, aí tinha que lavar de novo, e aí depois secar e passar a chapinha. Era um processo que durava o dia inteiro. E a gente ficava com... E não podia lavar, né? Não podia lavar por uns 2, 3 dias. Acho que eram 3 dias. 3 dias. Então o cabelo ficava cheirando pastel. Principalmente quando a gente suava, né? Nossa, que insuportável que era. Então às vezes eu falava, não, vou esperar, mesmo que tá feio, vou esperar mais um pouquinho pra poder fazer, porque era um processo chato. Mas, eventualmente, a gente ia lá e fazia de novo, porque a gente não aguentava os nossos frizz, o volume e tudo mais. Acho que o que mais incomodava na gente era o volume, né? Era o volume. Porque, gente, eu vou falar, a escola, ou idade cruel, as crianças eram cruéis com a gente. Então, mas o volume era o que fazia chamar a atenção. Porque a maioria era cabelo liso, né? Liso escorrido. Então a gente falava, eu quero esse liso escorrido também. Então a gente passava por todos esses processos. E eu fui dos 11 até os 15 anos intercalando. Uma hora com mecha, cortava, depois eu fazia luzes, cortava, depois balayagem, cortava. Eu nunca parei com meu cabelo natural. Então, além da química dos produtos, tinha a química das tintas. Um cabelo completamente danificado. Se contar a sua fase ruim. Eu vou contar agora. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu assisti uma série com a Ariana Grande. Eu era viciada na Ariana Grande. E ela tinha um cabelo ruivo.
E aí eu falei, eu quero esse cabelo vermelho. Só que assim, como minha tia era cabeleireira, era tudo de muito fácil acesso, né? Tipo, eu resolvi agora, daqui a pouco eu já tava lá pintando. Então não tinha nem como eu pensar melhor antes de fazer alguma coisa do tipo. E a minha tia também sempre embarcou em todas as aventuras. Então, tipo, eu falava, ai, tô pensando em pintar de vermelho, ó. Dá que tem tinta lá no salão. E aí eu pintei meu cabelo de vermelho. Eu amei. Eu amei o resultado, por mais que todo mundo não, praticamente. Então eu fiquei 3 meses. Você comigo. Algumas pessoas gostaram. Mas era muito difícil, porque eu chegava na igreja e todo mundo assim. E o seu cabelo loiro? Você não quer mais? Tipo, tentando falar sem falar. Aí eu chegava no inglês e tá diferente, né? Ou eu chegava na escola, meu Deus, como você foi corajosa, mas eu gosto do seu cabelo loiro. Nunca ninguém falou, tá feio. Quer dizer, uma tia falou. Uma tia falou, não ficou bom não, volta pro loiro. Mas a maioria era assim, prefiro seu cabelo antes. E então eu fui meio que sofrendo uma pressão do tipo, será que eu tô feia agora? Por mais que eu não me achava feia, ruiva. E aí, até que eu fui na casa de uns amigos da minha mãe, e a mulher falou assim, como que... O que seus amigos falaram desse seu cabelo? Você tá feliz com esse cabelo? E aí eu me senti tão mal, que eu falei, gente, eu devo estar um mico, só que eu não tô percebendo isso. E aí na outra semana eu passei o castanho, tanto que eu não tenho nenhuma foto do cabelo ruivo. Inclusive, se você é meu amigo das antigas e tiver uma foto do meu cabelo daquele jeito, me manda, porque eu não tenho de jeito nenhum, eu queria muito lembrar. Já até procurou, né? A gente procurou em marcações, em tudo, e eu não achei, então se você tiver, me manda. Enfim, aí eu passei um castanho, só que meu cabelo já estava muito danificado, então ele não absorvia mais a tinta. Passei um castanho e de repente ficou muito escuro e na outra semana já estava muito claro. Aí eu passei um loiro escuro e na outra semana já estava claro. Ficou tão caótico que teve uma época que eu tava com cabelo de 3 cores e não tinha o que fizesse para ele voltar. E também um sebo, né? Um cabo de vassoura, porque tava muito ruim. E aí em 2015, que eu já tinha 17 anos, 16 para 17, né? Foi a minha pior fase. Nossa! Porque eu já estava fazendo mais espaçado os produtos, porque como eu estava passando tinta por muito tempo, eu falei, não, pelo amor de Deus, meu cabelo vai explodir a qualquer momento. Então, ao invés de retocar a cada 2 meses, eu estava retocando a cada 6. E aí juntava o efeito da tinta, ficou uma coisa que eu não sei explicar. E aí, eu comecei a tentar achar jeitos do meu cabelo ficar bom, mas por mim mesma, porque eu nunca tive o costume de assistir canal no vídeo, tipo canal no YouTube, pra me inspirar, eu nunca tive esse costume. Então, eu tinha o cabelo mais ou menos aqui, porque eu tinha que ficar cortando, porque as pontas, né, ficavam arregaçadas. E aí, o que eu fazia? Eu secava, lembro que eu comprei um Conair nessa época, né? Verdade. Então, eu fazia o cacho no Conair, que é aquele que aperta e sai o cacho. Eu ficava horas fazendo escova, porque eu não conseguia viver com o cabelo natural, era impossível. E retocando a cada 6 meses. Só que chegou num momento que nem a escova dava jeito. Meu cabelo ficava, do jeito que você deixava, ele parava. Não tinha nenhum movimento. E eu lembro que no final do ano, era uma época que eu tava prestando vestibular. E eu ia nas salas, e tipo, as meninas com aqueles cabelões enormes, fazendo coque com a caneta, e o cabelo caía, e eu falava, nossa, que cabelo maravilhoso. E meu cabelo assim, duro, duro. Se eu fizesse assim com o cabelo e ventasse, ele não se mexia, gente. Eu tenho foto pra provar isso. E aí foi nessa época que eu parei de fazer produto, de passar produto por causa da tinta, e ele começou a ficar muito pior, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu prendia ele, eu lembro que eu usava ele muito preso, porque ficava muito feio. E o cabelo também preso e duro, porque não caía. E aí teve um dia que eu nadei, eu tava na piscina com a minha família, saí e fui assistir um filme. E eu prendi o cabelo. Fiz um coque e prendi ele molhado da piscina com cloro. Porque mais tarde eu ia voltar pra piscina. Só que a gente ficou assistindo filme, conversando e tudo mais. O
que a gente acabou não voltando pra piscina. Então de noite eu, tipo, tirei o coque pra ir tomar banho e lavar o cabelo. Quando eu tirei, meu cabelo tava todo cacheadinho. E eu falei, amei o resultado. Só que eu não tinha gostado porque ele tava engurvinhado aqui desde da raiz. Então eu comecei, eu falei, vou tentar usar essa tática. Então eu colocava a presilha e deixava o cabelo, lavava o cabelo, colocava a presilha pra secar preso, pra secar liso e preso. E prendia num coque pra quando soltasse aqui tava liso e aqui cacheado. E eu usei isso por uns 3 meses, só que eu sabia que em algum momento ia mofar meu cabelo. Não dava pra continuar assim. E coincidiu de eu estar chegando em São Paulo. Aí eu falei, não dá pra viver assim, vou pra faculdade, que horas que eu vou lavar o cabelo? Vou ter que dormir uma noite inteira com o cabelo preso, meu cabelo vai mofar em uma semana. Então eu falei, não, tá na hora de eu fazer uma progressiva mesmo, com formol. E aí eu cheguei em São Paulo, já fui fazer essa progressiva e meu cabelo assim, chapado. Só que era aquela coisa, né? Lavava, passava um ventinho no secador, meu cabelo tava completamente fino, porque tinha caído muito. Então um ventinho do secador já tava seco e liso. Mas eu não gostava dessa coisa sem graça, sabe? Pra mim eu achava muito sem graça. Então eu falei, vamos adaptar. Secava e fazia o coque de novo para soltar e ele tá cacheado. Vou por foto também, porque eu achava na época que aquilo estava bonito. E hoje eu via como eu passava vergonha. Porque na verdade não estava cacheado, estava marcado. E aí, fiquei nessa 2016 inteiro, fazendo a mesma coisa. Secava o cabelo, prendia, deixava no coque e deixava soltar com ele meio engruvinhado. Até que em novembro, minha mãe falou assim, eu vi uma técnica, não lembro se foi no site ou na televisão, e ela falou assim, com esse produto aqui, eu testei no meu cabelo e ficou ótimo, acho que você deveria testar no seu. Eu, que técnica, mãe? Você abaixa e amassa o cabelo, tipo, coloca ele de ponta cabeça e amassa bem, pra ficar cacheado. Aí eu, nossa, agora que eu me encontrei, né? Meu cabelo seco e cacheado, que eu achava que eu vivia era cacheado. Meu cabelo seco e cacheado agora tá ótimo, né? Ela, não custa tentar, né? Tenta. E aí eu tentei. E aí eu gostei muito mais do resultado. Porque meu cabelo, tipo, tava meio liso aqui e tinha ondulado mais nas pontas. Ondulado mais de quando eu era pequena, me lembrou muito de quando eu era pequena. Não tava aquele enrolado engurvinhado. Aí eu comecei a fazer esse processo. E com isso eu parei de retocar progressiva. Porque eu gostava do acabamento que dava. E aí foi saindo aos poucos, porque eu fui cortando as pontas. Porque coincidiu de eu entrar no teatro. E a minha professora falou assim, olha, para comercial, as agências preferem cabelo sem química, sem mesh, eles preferem cor natural. Então acho que nesse começo de carreira é bom a gente ter o cabelo natural. Então eu comecei a cortar para ir tirando tudo o resto de tinta que eu tinha, né? Daquela época que eu tentava de toda forma tirar o vermelho. Então, com a tinta ia embora também a progressiva. Então, a cada mês meu cabelo estava mais cacheado. E foi uma época que, como eu tinha que cortar muito, eu queria que ele crescesse. Então eu comecei a passar óleo de rícino, que começou a fortalecer também o meu cabelo. E aí foi assim até a metade de 2017, onde eu decidi, tinha só um tanto assim de tinta, meu cabelo inteiro já estava natural. Aí eu falei, vou cortar de uma vez esse tanto de tinta. Aí eu cortei aqui, e nisso já deu uma boa cacheada. E aí eu vivi assim por mais 6 meses, no mesmo processo. Até que no começo de 2018 eu falei que era cortar bem curto. E aí eu cortei aqui. E quando eu cortei ele curto, eu me achei completamente. Eu virei outra pessoa, acho que eu fiquei com mais personalidade, com mais atitude. Minha autoestima melhorou, tipo, 100%. Era o cabelo que eu, tipo, sempre sonhei mesmo. Ele cacheou muito mais. Não sei o que aconteceu, de verdade. Eu, de repente, cortei muito e ele simplesmente cacheou pra caramba. Muito mais do que antes. Mesmo antes de eu cortar aqui, mesmo antes de eu começar a amassar. Então, eu nunca tive o cabelo cacheado desse jeito. Nem quando eu era pequena, nunca. E desde então, eu não consigo deixar meu cabelo crescer. Meus amigos falam, deixa ele crescer, ficar bem grandão. Só que eu não consigo. Chega uma hora que eu começo a perder a minha identidade quando eu deixo ele crescer. Então, eu já tô meio que surtando. Eu vejo a hora da minha tia poder cortar de novo. Porque eu gosto dele, quanto mais curto, melhor. E foi assim, eu não percebi que eu estava passando pela transição.
simplesmente meu cabelo não se encaixava, não ficava nem liso, nem ondulado, nem nada. Eu tentava fazer gambiarra com meu cabelo, quase apodrecendo, porque eu queria que ele ficasse bonito, eu queria me sentir bonita com meu cabelo, porque de verdade, eu acho que o cabelo, pra gente, principalmente na nossa fase de adolescência, é o que mais pega. E foi em 2018 que eu encontrei finalmente a maneira certa, a maneira que eu me sentia mais confortável com o meu visual, que era o cabelo curto, que foi uma coisa que me ajudou na minha autenticidade, na minha busca pela minha identidade. Me tornou uma pessoa de muito mais personalidade e mais confiante para tomar as atitudes no meu dia a dia. Diferente da Carol, não foi uma coisa que eu busquei, não foi uma aceitação, não foi uma busca de assumir quem eu era. Inclusive, vai até ser assunto para um próximo vídeo, sim, essa questão da identidade, de você achar o lugar que você pertence, que para mim é uma coisa ainda muito incerta. Eu não tenho plena certeza de que lugar que eu me encaixo. É uma coisa que me gera ainda muitos conflitos. Eu sinto que às vezes eu tenho que sair de um padrão para me encaixar em outro padrão. Então é uma coisa que a gente tem que continuar estudando, continuar buscando informação pra gente se descobrindo. Completando o que a Cami acabou de dizer, eu acho que é importante a gente saber quem a gente é, porque isso define muito das nossas atitudes e de como a gente vai se portar pro mundo e de como o mundo vai responder isso pra gente. Então, a partir do momento que você descobre realmente quem você é, as suas decisões são tomadas a partir disso, com mais certezas e menos incertezas. Então, acho que é por isso que é tão importante a gente falar sobre identidade. Nossa, eu tô ansiosíssima pra esse vídeo, porque eu já tô com vontade de começar a falar esse assunto. Porque é uma coisa que, assim, tem muito assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Com certeza. De não se encaixar em nenhum lugar e ficar meio perdida. E eu acho que isso é muito normal, principalmente na nossa adolescência. Uhum. No final, ninguém sabia nada, nem quem era, nem pra onde ia. Mas a partir do momento que teve, por exemplo, essa virada, pra mim aconteceu quando eu comecei minha transição. O seu estalo em casa pode ser diferente do meu. Pode. Mas enfim, é importante.